Oi, eu sou Melanie Coria e nesta apresentação vou analisar o segundo governo de Getúlio Vargas entre 1951 e 1954, dentro do período conhecido como República Populista Brasileira. Esse período é fundamental para compreender a história do Brasil, porque reúne importantes transformações políticas, sociais e econômicas. Além disso, permite entender a origem de muitos debates que continuam presentes na sociedade brasileira com a relação entre Estado e economia, os direitos dos trabalhadores, o nacionalismo econômico e a participação dos militares na política. Para realizar esse análise, escolhi trabalhar três planos principais: o plano político, o plano social e o plano econômico. Também vou relacionar esses aspectos ao contexto internacional da Guerra Fria, demonstrando como fatores internos e externos contribuíram para a crise de 1954 e 54 e para o suicídio de Vargas. Para começar com o contexto histórico, é importante saber que o segundo governo Vargas é necessário observar o contexto histórico em que ele ocorreu. Em 1945, terminou o Estado Novo, regime autoritário liderado pelo próprio Vargas, desde 1937. Com o fim da Segunda Guerra Mundial, aumentaram as pressões pela democratização e foi promulgada a Constituição de 1946, que restabeleceu as eleições e a reorganização e reorganizou o sistema político brasileiro. Apesar de ter sido afastado do poder em 1945, Vargas continuava sendo uma figura extremamente popular. Em 1950, voltou à presidência através do voto direto, demonstrando a força política que ainda possuía junto aos trabalhadores e às camadas populares. Seu retorno representava a continuidade de um projeto iniciado em 1930, baseado na industrialização, no fortalecimento do Estado e na valorização dos trabalhadores. Entretanto, a sociedade brasileira havia mudado e novos conflitos surgiram, tanto no cenário nacional quanto internacional. Mas quem foi Getúlio Vargas? Ele foi uma das figuras mais importantes e influentes da história brasileira. Seu nome está associado ao processo de modernização do Brasil durante o século XX. Vargas ficou conhecido como pai dos pobres, devido às políticas sociais e trabalhistas implementadas durante seus governos. Foi durante sua trajetória política que surgiram importantes direitos trabalhistas, como a regulamentação das relações de trabalho, a valorização do salário mínimo e a consolidação do mecanismo de proteção social. Ao mesmo tempo, também Vargas promoveu um projeto de industrialização que buscava reduzir a dependência econômica do Brasil em relação às exportações agrícolas. Por isso, Vargas continua sendo até uma figura controversa. Para muitos, um líder popular responsável pela ampliação dos direitos sociais, e para outros, um governante autoritário que concentrou o poder em suas mãos. Mas o que acontece no plano histórico? Bom, o segundo governo Vargas foi marcado pela disputa entre diferentes projetos para o Brasil. Vargas representava o trabalhismo, corrente política que defendia a aproximação entre Estado e trabalhadores, a ampliação dos direitos sociais e também a participação ativa do Estado na organização da sociedade.
Seu principal apoio vinha do Partido Trabalhista Brasileiro, criado em 1945. Esse partido, seu objetivo era buscar representar os interesses dos trabalhadores urbanos e dos setores populares. E, por outro lado, Vargas enfrentava uma forte oposição da União Democrática Nacional. Esse partido reunia setores conservadores, empresários, parte da classe média urbana e grupos que criticavam o legado varguista. Um dos principais líderes dessa oposição foi Carlos Lacerda. Ele, como era jornalista e político, utilizava os meios de comunicação para atacar o governo e denunciar supostos casos de corrupção. Além disso, os militares continuavam exercendo uma forte influência na política brasileira. Desde a Revolução de 1930, os militares participavam ativamente dos processos políticos e frequentemente se apresentavam como defensores da ordem nacional. Assim, a democracia brasileira ainda era frágil. O governo precisava lidar simultaneamente com a posição partidária, com a pressão da imprensa e com a constante influência militar. Essas tensões cresceram progressivamente e prepararam um caminho para a crise de 1954. Mas o que acontece no plano social? O Brasil passava por profundas transformações. Desde os anos 1930, o país vinha experimentando um processo de industrialização e urbanização. Como consequência, crescia o número de trabalhadores urbanos e aumentavam as demandas por direitos sociais. Eles reivindicavam melhores salários, uma proteção contra acidentes de trabalho, aposentadorias, assistência social e maior participação política. Seu governo buscava responder a essas demandas através de ampliação dos direitos trabalhistas e da valorização também do salário mínimo. Entretanto, essa relação apresentava contradições. Os sindicatos eram reconhecidos pelos estados, mas também eram controlados por ele. Isso significa que, ao mesmo tempo em que ampliava direitos, o governo limitava a autonomia das organizações de trabalhadores. Mesmo com essas limitações, Vargas conquistou enorme apoio popular, especialmente entre os trabalhadores urbanos, que viam nele um defensor de seus interesses. Essa popularidade explica, em parte, a forte reação que ocorreria após sua morte. Mas, no plano econômico, o segundo governo Vargas pode ser compreendido dentro do modelo nacional desenvolvimentista. Esse modelo defendia que o desenvolvimento do Brasil deveria ocorrer através da industrialização, da expansão do mercado interno e da participação ativa do Estado na economia. A industrialização era vista como fundamental para reduzir a dependência econômica do Brasil em relação às exportações agrícolas e fortalecer a economia nacional. Dentro dessa lógica, surgiu uma das medidas mais importantes do período, a criação da Petrobras em 1953. Para Vargas, o petróleo era fundamental para garantir soberania econômica e desenvolvimento industrial. No entanto, essas políticas também geraram oposição. Setores liberais defendiam maior abertura ao capital estrangeiro e criticavam a forte presença do Estado na economia. Assim, o modelo nacional desenvolvimentista tornou-se um dos principais elementos de disputa política durante o governo. Mas agora, o que aconteceu com o contexto internacional? Bom, para compreender plenamente o governo Vargas também é necessário observar o contexto internacional. Na década de 1950,
O mundo estava marcado pela Guerra Fria, disputa política e ideológica entre os Estados Unidos e a União Soviética. Embora Vargas não fosse comunista, seu governo adotava posições nacionalistas que nem sempre coincidiam com os interesses norte-americanos. Durante o Estado Novo, o Brasil havia se aproximado aos Estados Unidos e participado do bloco aliado na Segunda Guerra Mundial. Porém, no segundo governo Vargas surgiram tensões relacionadas à defesa da soberania econômica brasileira. Além disso, durante a Guerra da Coreia, Vargas evitou um alinhamento automático com os Estados Unidos, demonstrando uma postura mais autônoma. Esses fatores contribuíam para aumentar as tensões políticas internas, especialmente entre grupos favoráveis a uma aproximação maior com os Estados Unidos e aqueles que defendiam uma política mais nacionalista. Mas com o tempo, a crise chegou. Em 1954, as tensões acumuladas nos planos político, social e econômico chegaram ao limite. A inflação aumentava e o custo da vida gerava insatisfação em parte da população. Ao mesmo tempo, a oposição intensificava suas críticas ao governo, enquanto a imprensa publicava denúncias constantes contra Vargas. As investigações passaram a envolver integrantes da guarda pessoal do presidente, provocando um enorme desgaste político. E a partir desse momento, setores militares começaram a exigir a renúncia de Vargas. Assim, a crise de 1954 não pode ser entendida como um acontecimento isolado. Ela foi resultado da combinação de conflitos políticos, disputas econômicas, tensões sociais e pressões internacionais. Foi assim que, na madrugada de 24 de agosto de 1954, diante da crescente pressão política e militar, Getúlio Vargas decidiu tirar a própria vida no Palácio do Catete. Antes de morrer, deixou um documento conhecido como Carta Testamento. A frase mais conhecida da carta é: "Saiu da vida para entrar na história". A divulgação da carta provocou um enorme impacto emocional na população e milhares de pessoas participaram das manifestações e do funeral. Dessa forma, Vargas conseguiu transformar uma derrota política em um poderoso símbolo histórico. Como consequência, após a morte de Vargas, o vice-presidente Café Filho assumiu a presidência. A vitória dessa chapa demonstrou que muitas das ideias associadas ao varguismo continuavam presentes na sociedade brasileira. Entretanto, as disputas entre nacionalistas liberais e militares permaneceram. Essas tensões continuariam influenciando a política brasileira durante toda a República Populista e ajudariam a explicar os acontecimentos que levaram ao golpe militar de 1964. Para concluir, podemos afirmar que o segundo governo Vargas foi um período marcado pela interação entre fatores políticos, sociais, econômicos e também internacionais. No plano político, observamos a disputa entre diferentes projetos para o Brasil. No plano social, percebemos o fortalecimento dos trabalhadores urbanos e ampliação dos direitos sociais. No plano econômico, destacaram-se a industrialização e o nacional desenvolvimento e a defesa da soberania nacional. Por isso, como futura professora de português, considero fundamental compreender esses processos históricos para enfrentar melhor a cultura, a sociedade e também a identidade do Brasil. Ensinar uma língua, sei que também significa compreender o contexto, tanto histórico, social, como também dos povos que hoje em dia se fala. Muito obrigado pela atenção.